Pera lá. Vocês contam as histórias. Então, esse projeto é uma união de muitas mulheres, de mãos dadas, para que isso aconteça. Obrigada, fico muito feliz. Então, Eu se que apresenta, agradeço. quem é a Daniele? Oi, Karen, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Estava aqui antes de entrar, estava olhando o teu Instagram e vendo as outras mulheres que participaram. E, nossa, é uma honra estar do lado delas aqui participando desse projeto. Então, eu sou escaladora, escalo já faz 20 anos. Esse ano está fazendo 20 que eu estou escalando, e foram 20 anos bem vividos, bem dedicados à escalada. Eu também sou mãe, tenho uma menina de 11 anos e hoje eu trabalho, moro em São Bento do Sapucaí e trabalho com escalada também. Sou guia, sou instrutora de escalada e também sou instrutora de yoga. Também dou aula de yoga. Dani, é muita coisa, né? Eu sei que é pouco tempo para resumir tudo que a gente, tudo que tu faz, né? Que Sim, envolve a escalada, e é muito legal você contar que foram 20 anos dedicado a esse esporte que é para você muito mais do que um esporte, né? sim. É Muito uma, mais que um esporte. o que que a escalada é, assim? O que que ela representa na tua vida? Eu vou sair um pouquinho, porque a gente fez até uma... Eu mandei algumas perguntas de sugestões, né? Aham, Mas eu acho que a live é isso, a gente vai construindo junto. claro. E então, até eu estava olhando lá as perguntas, né, que você mandou de sugestão e tinha essa assim, né? O que que a escalada representa? O que que é você além da escalada, né? E eu não sei, porque assim a escalada, ela tomou tanto espaço na minha vida que, né, é meu trabalho, é meu hobby, daí os amigos, né, são todos no meio da escalada, porque já é tanto tempo, né, que a gente está nessa prática, que acaba que é a sua vida, né, é um estilo de vida, é tudo que você faz envolve a escalada, né, esse ano eu trabalhei bastante com escalada, né, cada ano está surgindo mais trabalho, e agora que acabou a temporada, pela primeira vez em 20 anos de escalada, eu senti assim que eu estava satisfeita de escalar, sabe assim? Quero ficar agora umas semanas sem escalar. Pela primeira vez na vida, eu senti assim, me senti plena de escalada, sabe? Porque muda, né? Quando a gente começa a trabalhar também muda, porque daí você escala muito mais, né? Além de ser o seu hobby, você também quando vai trabalhar, você tá escalando, né? É. Tu sabe que você falando assim, eu passei por esse processo. A gente aqui trabalha com as atividades, né? Uhum, E chegou um momento que eu disse, eu não quero mais levar ninguém a escalar. uhum. Eu quero escalar, porque eu Isso. estava levando tanta gente também, em um ano, além, num período, que eu falei, gente, daí eu não tinha força para escalar É quando sozinha. você quer escalar, você já tá sem ânimo, né? Eu já não tinha. E eu acho que eu senti tanto quando você falou isso, eu passei por esse processo, sabe? E eu acho que é bem isso, são processos na vida da gente, Sim, né? é momento, né? Eu fui viajar com uma amiga, a gente foi para Itatiaia, e eu cheguei lá, minha vontade era de sentar e ficar só contemplando, eu não queria escalar. E daí eu fiquei pensando, gente, e agora? E se eu não quiser mais escalar, quem que sou eu? Né? Quem que é a Daniele sem escalada? Tipo, já nem sei mais, né? Até rolou uma crise de identidade, porque é isso, né? Hoje, né, é todo o meu mundo gira em volta da escalada. Só para aproveitar então que você falou que trabalha com isso, eu queria que você divulgasse o teu trabalho, não sei se falasse um pouquinho disso, porque a ideia do projeto também é incentivar mulheres, divulgar e que mulheres contratem as mulheres, né, do meio da Hum. que são pessoas com referência, né, com segurança, com cursos, que eu com certeza indicaria a Dani com os olhos fechados. Eu sei que é uma excelente indicação e que hoje o esporte ele vem ganhando essa modinha, vamos falar assim, que a galera às vezes Uhum. dá
há 2 anos escalando, já sai dando curso. Sim. Então, eu quero que você fale das suas referências, da Uhum. importância de uma pessoa que quer iniciar a escalar, procurar um profissional ou procurar uma associação que esteja vinculado, né, à prática Sim, desse esporte de forma segura. sim, eu vejo assim, né? Hoje eu trabalho como guia de escalada, sou certificada pela Associação Brasileira de Guias de Montanha, né? Foi todo um processo, mas assim, eu fui me tornando guia de montanha, né? Não é que assim eu decidi agora eu vou ser guia de montanha, mas primeiro surgiu a demanda, né? As pessoas me procuravam. Primeiro que eu já levava a galera para escalar, né? De graça mesmo, simplesmente por gostar, porque é legal você poder proporcionar isso para outras pessoas, né? Da mesma forma que há 20 anos atrás me levaram para escalar e mudou minha vida, eu sempre gostei de fazer isso, né? Se tinha alguém que estava a fim de ir, eu pego e levo a mulherada para a montanha e gosto de guiar. Então acabou que foi meio que a demanda, né? Surgiu a demanda, eu fui atendendo essa demanda e eu me tornei guia. Mas isso começou, acho que em 2020, 2021. Então já eram, né, 15 anos já escalando, né? E hoje, como você falou, acontece muito, a escalada está cada vez mais popular, né? E daí as pessoas começam a escalar e daí tem esse, né, esse desejo, né, de, ai, quero viver da escalada, né? Quem não quer, né? Quero só fazer isso da minha vida. E daí decide que vai ser guia, né? E principalmente quando você vai guiar na montanha, né? A experiência ela conta muito. Porque podem surgir ali diversas situações e que se você ainda não passou por essas situações, você não vai saber como agir, né? Então não é só saber fazer um rapel, saber dar uma segurança, escalar bem, escalar, sei lá, 8º grau, né? Tem que ter já uma vivência para você saber como agir quando o inesperado acontecer, porque vez ou outra acontece, né? A gente está na montanha, tem muitas ali variáveis que a gente não controla, né? Então essa experiência eu acho importante. Risco, né, Dani? Saber gerenciar toda essa questão, né, Isso. do Uhum, risco. E quando você está também. em um grupo, né, como é importante você ter essa noção, porque são vidas que estão ali na tua mão. Sim, é super sério, né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Ai, Olha, Gisele, tem aqui, ó, Dani, é a melhor guia de todas. Ai, que legal. querida. É muita responsabilidade. Então, assim, eu me tornei guia por essa demanda e eu gosto muito. Eu tenho os melhores clientes do mundo também. Assim. É muito engraçado que as pessoas que chegam para mim, assim, são pessoas muito especiais, que sempre têm uma conexão e viram uma amizade. Nunca tive problema nenhum com cliente na montanha. Sempre é uma galera, assim, muito sangue bom. Eu fico impressionada, né? Eu falo que eu tenho os melhores clientes do mundo. E então eu acho importante procurar pessoas com experiência, né? Que já tem uma certa experiência, uma certa vivência na montanha, você vai procurar um guia, né, para te levar para escalar, né? Ter referência também, né? E de preferência, se for certificado, melhor ainda, né? Porque a gente, como profissional, quando você coloca ali a cara para bater, para se certificar, né, você está se colocando para ser avaliado por outras pessoas, né? Não é fácil. Né? O processo de certificação da BGM são 5 dias de prova, né? E com a pranchetinha ali avaliando tudo que você faz, né? Não é fácil, é bem intenso. Então é você se colocar nessa situação, né? E confiar, né, no seu taco, né? Então eu acho que quem trabalha com isso assim deve procurar mesmo uma certificação. Com A Carol certeza. é muita responsabilidade. A Dani mandou muito bem. Dani, então Uhum. você leva grupos ou no individual, em que lugar e aonde? Aonde as pessoas vão te procurar? No teu Instagram? Como que E funciona? eu tenho uma escola que chama Imaginate, Imaginate Brasil. Imaginate é o nome de uma via que tem lá na agulha, no Frei, lá na Patagônia, em Bariloche. Uhum. Fica no Campanile, é uma via lindíssima, Imaginate. E quando eu fiz essa via foi assim, foi lindo, ficou marcado e eu voltei e salvei esse registro e registrei, né, lá o domínio imaginate.com.br. Sem nem saber o que eu ia fazer, mas né, tipo, sabe Ah, quando vem foi aquele você insight? começou a trabalhar com isso. Eu já ia perguntar uma via que marcou a tua vida, então foi essa lá no Frei, né? Lá no Frei, com certeza. Foi em 2007.
Foi em 2007 que eu escalei essa via pela primeira vez, e daí, agora quando eu comecei a trabalhar com escalada com a Renata Leite, e a gente procurando um nome, não sei o que lá, ela falou, mas você não tem aquele domínio, né, o Imaginate, vamos pegar esse domínio. E Que daí legal. ficou Imaginate, Imaginate Escola de Montanha, e daí eu tenho, Imaginate Brasil, né, o Instagram, e daí eu ofereço curso básico, curso avançado, curso de autorresgate. Daí também tem o Reginaldo de Joinville, que ele dá todo ano o CONAN, curso de orientação e navegação em montanha. Então, a gente, além, né, do meu trabalho, eu também promovo outros cursos, assim, com outros profissionais também. Ai, que E legal. guio aqui em São Bento do Sapucaí, principalmente. Também. Muito Uhum. legal. Fica a dica aí, galera. Procurarem a Dani. Já Sim, tive vários feedbacks aqui positivos. Maravilhoso. positivo. Então, vamos lá. Então, você começou a escalar em 2005. 5. Comecei a escalar E em 2000. aonde e com quem? E com quem? Eu comecei a escalar em Santa Catarina. Tu Eu, lembra, né? eu fui morar em. Faz tanto tempo. Eu fui morar em Santa Catarina para fazer faculdade. Eu me formei em 2001 e em 2005 eu comecei a fazer yoga, porque eu estava tipo com 3 empregos, insônia, não conseguia dormir. E o meu professor de yoga, que era o Roger, me levou para escalar. E isso foi em outubro de 2005. E eu não parei nunca mais. Na verdade, na minha primeira escalada, que foi uma chaminé, eu desloquei o ombro, você acredita? Tirei o ombro do lugar na primeira escalada. É Acho que a que primeira foi fazer um chaminé, hein? Nossa, chaminé, meu ombro saiu do lugar, mas assim, não me desanimou de jeito nenhum. Só foi colocar o ombro no lugar, passar aquele tempinho, né, de, como é que chama? De tala, né? Aquela coisa no braço, o sim, braço teve que mobilizado. utilizar. Tive que mobilizar. E depois voltei e nunca mais parei. Daí a primeira viagem, isso foi em outubro, em janeiro de 2006 eu fui para o Anhangaba com uma amiga, que ela fez o curso e eu comprei a corda. E daí a gente se juntou e fomos viajar para o Anhangaba, nós duas, e nossa, foi aquela tal da autonomia, né? Que hoje, quando eu dou os meus cursos, tudo, eu sempre tenho esse objetivo de tornar a pessoa Isso, autônoma, autônomo. né? Autônoma, né? Eu acho Com certeza, importante isso, né? É libertador, né? Você poder pegar sua cordinha, suas costuras e ir escalar, né? em qualquer lugar, Não, né? não importa, né, o grau, mas assim, o que que você vai fazer, mas você poder, né, sozinho ir lá escalar, eu acho, eu Você. acho super importante. E quando eu conquistei isso, assim, foi muito especial. E foi Então, com uma amiga. o que te fez se apaixonar por esse esporte foi essa autonomia? O que que foi assim que te fez se apaixonar pela escalada? Porque não foi muito agradável a primeira experiência, que nem ouvi você Não, falar, né? Se fosse, eu ia falar, não é para qualquer uma, né? não. A Eu acho escalada ou a que a gente ama ou escalada a são gente para os odeia, escolhidos. né? A escalada sempre eu digo para os escolhidos. Não é para qualquer um. Ou é amor ou é ódio. É, porque ó, poderia ter ódio, né? Porque deslocou o ombro. Na Então, primeira vez. o que que fez te apaixonar assim pela escalada? Foi essa liberdade? Foi. Eu acho que primeiro tem todo o ambiente, né? Que a gente tá na natureza, né? Cada lugar que a gente vai escalar, né? Que você fala, nossa, olha eu aqui, né? Eu acho que isso com certeza. Mas o que eu acho que até hoje me encanta muito é a superação do medo. É você achar que não consegue fazer, ou a superação, né? Porque ou é uma via muito difícil, ou é um lance que você tem muito medo, e você conseguir ir, mesmo com medo, você conseguir controlar a sua mente, né? E ir mesmo com medo, porque eu sou dessas que tem medo, né? Eu sei que tem gente que escala e não tem medo, mas eu tenho medo. Dani, que legal você falar, porque assim, ó, todo mundo me Eu pergunta: tenho, você escala, mas você não tem medo? Então, Dani, você tem medo. E eu tenho medo. como que você lida com esse medo na escalada? Compartilha, porque eu acho que tem Sim. muitas que temos medo. E que por E daí muito o, tempo a gente não podia sinalizar que tinha medo. Não, não podia, não pode, né? Tem que, né, pagar esse personagem, né, de que não tem medo. Não, eu tenho medo. E eu sei que tem gente que não tem, né, que escala e não sente medo nenhum.
Tem dias que realmente a gente está num estado assim mental que o medo parece que desaparece. Mas muitas vezes você, né, perceber, né, o medo e ver se aquilo ali realmente você está correndo perigo, né? Em algumas situações, realmente a gente está correndo perigo e o medo, ele te deixa mais atento, né? Né, todos os seus sentidos ficam mais aguçados, ele é bom, né? E tem outros momentos que você nem está passando por nenhum perigo, né? Por exemplo, escalada esportiva, né? Você não está correndo nenhum perigo, a queda, ok, mas o medo ele pode te travar, né? O medo da queda, o medo do vazio, né? E daí, nesse momento, assim, que eu acho legal esse trabalho de você conseguir colocar o medo de lado, né? E conseguir seguir escalando, né? Então é sempre essa batalha mental, né? E quando eu venço é muito legal. E eu acho que é isso que mais me encanta, né? Essa sensação de superação na escalada, Pra com gente estar certeza. escalando, né? Tu sabe que falando por mim, assim, eu por muito tempo escalei só o boulder por ter medo mesmo da altura. E Uhum. aí as pessoas falavam assim, mas você não tem medo de escalar o boulder? Eu falava, não. E era tão libertador para mim que quando eu colocava uma cadeirinha, Dani, por mais fácil que fosse a via, eu me boicotava. E aí eu Uhum. comecei a jogar com a minha mente bem isso que tu tá falando. Karen, isso é um medo real ou é um medo imaginário que você tá Sim, criando? a Para que eu gente cria, pudesse né, os BO. isso, para que eu pudesse também desfrutar de uma outra escalada e entender também entender e respeitar a Karen que o medo fazia parte e o que que eu queria escalar, o que que eu gostava, porque se de repente aquela escalada quando eu comecei para esportiva, se ela me dava pânico, eu não queria algo que me trouxesse o pânico, Uhum. né? E a escalada ela era tão gostosa na nossa vida. Como é que eu ia tratar e como é que eu ia olhar para ela? Mas eu acho que a gente resgata lá do início, né? Quando Sim. primeiro dizem para nós, cuidado, não vai cair. Não faça assim. Olha, porque é posto muito isso na nossa cabeça, ainda Não, e mais quando a gente sendo começou a mulher. escalar, super. Quando a gente começou a escalar, era colocado muito medo. E eu comecei a escalar a montanha, né? O meu campo escola foi ali no Anhangaba, né? Ali comecei a escalar. E ali é um campo escola de montanha, né? Então, você escala, por exemplo, um quarto grau lá, a Mônica, mas você não pode cair. Tem lugar ali na Mônica que você vai, mas você não cai, porque se você cair, você vai se estabacar lá para baixo, né? Então, era sempre esse o discurso, né? Vai, mas não cai. Vai, mas não pode cair, Sabe que né? eu escuto Então, muito essa fala também. aham. E eu vejo a diferença, né, de quando comecei a escalar, que tinha toda essa áurea de perigo mesmo na montanha, né? Que a gente se preparava para ir para a montanha, era uma coisa que era levada muito a sério. E hoje em dia é um oba-oba, né? É o outro extremo, né? Eu acho que também a gente não precisa, né, colocar esse pavor assim, mas também não é que é festa da mandioca, né? Tem que também ter uma responsabilidade, um certo cuidado, né? Hoje eu Tá, acho também que, tipo, tá, é, a mesma, da mesma maneira como você se frequenta, tá o extremo, você né? tá ao extremo, porque é o mesmo comportamento que você tem no ginásio, você leva para a falésia, e são ambientes diferentes, né? Com certeza. Né? Então, É, sabe que teve uma live aqui que a gente estava falando, eu até comentei que eu fui para Anhangaba esses dias e tinha tanta gente, guria, que eu fiquei horrorizada, assim, e assim, totalmente despreparado. E é. ali tem uma ferrata, né? No Uhum, cume, né? sim. E não é fácil para quem nunca Uhum, fez. não. Requer muita atenção. E dá E para te quando a pessoa machucar, não né? tem prática nenhuma, inclusive cadeirinha e uma corda ali para, sabe? Porque se cair, é, morre. É. É Não, até perigoso. que dá pouco acidente, né? Quando a gente olha assim, Pela até que dá quantidade pouco de gente acidente. que tem, ó, pela quantidade de gente que está frequentando, E despreparada, né? despreparada. Eu também acho que no fim E, até que e, dá pouco e PO. falando, e eu trouxe até histórias assim. Tem alguma história engraçada ou marcante na escalada que você acha importante, que você queira compartilhar Né? nesse momento? Tem várias, mas assim, que eu gosto, a minha bandeira feminista, não posso deixar, né, de falar sobre maternidade, sobre, né, ser mulher nesse meio, né, sobre
todos esses pratinhos que a gente tem que equilibrar, né? Nunca é só pegar a mochila e escalar, fechar a casa e escalar, né? Então é uma logística que tem hora quando você chega na montanha, você fala, ai, cheguei. E aí que vai começar. E daí que a escalada vai começar e você já tá cansado, né? E eu consegui manter a escalada durante todo o tempo, né? A Alice já tá com 11, mas hoje eu vejo algumas coisas que eu fiz, assim, eu falo, nossa, que energia, que disposição. Hoje eu já não tenho tanta disposição. Hoje, algumas vezes, eu desisto de escalar porque eu penso na logística. Ah, onde que eu vou deixar a Alice? Vou ter que levar a Alice até não sei aonde, depois na escalada eu tenho que buscar ela lá não sei aonde. Daí eu falo, então acho que eu nem vou. Hoje eu já tenho, a minha disposição já não tá tão grande. Mas quando ela tinha 1 ano e meio, ela ainda mamava, inclusive, e eu decidi que eu ia fazer uma viagem para Salinas, né, que são aquelas paredes lá, né, 400, 700 metros. E daí as amigas, né, estão sempre juntas, né, durante todo esse período, assim, eu tenho uma rede de apoio, assim, nas minhas amigas que, Como que foi? Foi legal? Você teve uma... nossa, sempre, sempre, assim, sempre, né, um time ali de tias que viabilizavam, assim, eu continuar escalando. E daí a gente foi eu, a Mônica, a Luana, de Santa Catarina, e lá a gente encontrou a Luciana Mais, que na época ela era guarda-parque. Então, em 4, a gente se revezava para escalar, e eu conseguia ficar longe da Alice no máximo 5 horas, porque ela tinha que mamar, né? E ela ainda estava fazendo, ela demorou para comer, ela tem muito seletiva. Então eu tinha que escalar o capacete, que era uma parede de 400 metros, em 4 horas. Tipo, fazer a trilha, escalar a parede, chegar no cume e descer, né? E uma vez eu fiz com a Luana, a gente conseguiu, a gente fez a Serge nesse tempo. E daí no outro dia a Alice ia ficar com a Mônica, e eu estava em busca de parceria. E daí tinha um rapaz lá de Santa Catarina, o Bruno. Hoje ele é guia da Guiped também. Daí ele, eu vou com você. Daí eu falei, mas tem que ser speed climb. Ele, não, não, vamos aí, não sei o que lá. E daí no meio da escalada, né, ele não se acreditava na rapidez, né, emendando uma acordada na outra. Daí chegou no cume, ele quis sentar. Eu falei, não, não tem que sentar no cume, é speed climb mesmo, né, eu tenho que descer, né, eu não posso. E a gente fez tudo em menos de 5 horas, né. Então hoje eu olho, assim, essas coisas que eu fiz, eu falo, meu Deus. Que falta de juízo. Mas na época me pareceu super, Mas super normal. mas é que se não fosse feito assim, não faria. Não faria, não Porque faria. você tá trazendo o extremo, né? Então eu tô falando só para a live acontecer, quanta coisa, né? Já fui buscar na escola, já levei pro futebol, já dei o café, a janta já tá pronta, tá É. lá para que tudo aconteça. Uhum. Muito mais difícil para mulher. Muito, muito. E mulher mãe não é, ó, se manter na escalada é muito difícil. É muito Tem que difícil. Tem que ter querer, né? muita disposição. Tem que querer, e como eu digo, e querer muito. Uhum. E querer muito. Porque parece que é todo um sistema organizado para a gente não ter mais Pra vida. gente, pra gente não ter mais vida. E assim, além de querer, assim, eu tive sorte de ter uma rede de Uma apoio. rede de apoio. E da Alice sempre ser uma criança tranquila. Então, se eu largava ela no teu colo, ela ficava com você de boa. Porque se já é uma criança Ajuda. um pouquinho mais temperamental, você já não consegue, né? Não. Não dá para você deixar com qualquer pessoa, né? E a Alice, ela era uma criança bem de boa, então também eu consegui, mas A é isso. mater- a maternidade é um desafio mesmo, né? Constante para nós e quando a gente quer manter, né? Eu sempre falo que os filhos eles chegam na nossa vida e eles precisam eles precisam se adaptar ao nosso ritmo, né? Uhum. Mas muitas vezes a mãe abre mão, né? Do seu Muitas ritmo, vezes. muitas e muitas. É, quero que tu fale um pouquinho sobre o vídeo. Tem um vídeo muito legal, é um filme que traz um pouco dessa questão da Tem. maternidade, que você falou e que você citou agora o nome da tua companheira de escalada, de cordada, tua amiga Uhum. A também. Mônica. A Mônica já participou da nossa live e foi demais, foi muito legal. Uhum.
E eu sei que ela falou, mas eu também quero que você fale, porque quando a gente fala de história de mulheres na escalada, esse filme também foi um marco, assim. Ele é um Uhum. documentário. Foi um documentário. Foi um documentário que, primeiro, a ideia, procuraram eu e a Mônica para a gente fazer um. Como que chama? É como se fosse um clipe para vender uma série pro canal off de duas escaladores viajando pelo Brasil. E daí, tipo, nossa, né? Sonho realizado, vamos lá. Só que no fim a série não vendeu. E daí, com o material, a Renata Calmon, que era a diretora, ela acabou adaptando e fez o documentário, né? Então, a ideia original não era o documentário, né? E daí, ela, durante as filmagens desse, não é clipe que chama, agora eu esqueci o nome, mas era como se fosse um piloto, Um né? piloto, material Um para divulgar piloto, isso, para gravidez. divulgar. Durante as gravações do piloto, ela viu a nossa vida, né? Na época eu morava sozinha aqui com a Alice tinha 1 ano e pouco, a Mônica com a Flora, e, né, equilibrando todos os pratinhos para conseguir escalar. E daí depois, quando ficou esse material, né, acho que dela, ela viu ali a história e resolveu fazer o documentário Mulheres São Montanhas, que ficou lindíssimo, né? Tem Ficou a muito. fotografia do Germán, ficou muito lindo, né? Sou super grata de ter esse registro, né? Para a posteridade, né? Fico imaginando quando eu tiver aí A gente 90 não. anos É, e porque assim, conseguir ó, ver isso. se a gente parar para pensar, agora que está tendo material falando da escalada feminina no Brasil, porque não tinha, eram muito poucos, né? Os Eram materiais. poucos. E isso é tão importante, não só para divulgar a escalada, mas para contar a história dessas mulheres, né? E para gente, e para ter referência, né? Eu lembro que quando eu Isso. comecei a escalar, a referência que a gente tinha, que eu tinha na época, assim, era a Robertinha, Uhum. e a Juliana Peters, que eu escutava falar, e graças a Deus eu consegui conhecer a Roberta, escalei com ela, né, antes dela vir a falecer, e a Ju também, né, escalei com a Ju, já convivi bastante com ela, mas eram, assim, minhas referências de mulheres na escalada, né, e quando eu fui tentar a BGM também, tinha a Viviane Loa, que já tinha sido, que ela é também guia BGM. Ela não está atuando tanto hoje em dia por causa da maternidade, né? Porque ela tem uma criança Ah, também especial e, né, é isso, né? Não, eu simplesmente, não, algumas eu vezes, não simplesmente conheci. não dá. É tão legal quando a gente faz essa troca, porque daí a gente fica sabendo de nomes, às vezes a gente que não conhece, né? E as Uhum, meninas têm me falado, ai, Karen, que legal que você está trazendo as gurias, porque a gente escuta falar muito delas, mas não uhum, conhece, não tem o acesso, sim, né? E a Ju passou, foi uma das primeiras da live, tem tanta história para contar, teve um problema de muito, conexão. Eu sei que tem muita história. Eu acho também, e é importante esse registro. Assim como vocês fizeram esse documentário, e esse pessoal, a galera que está assistindo, eles acham aonde esse documentário? Tem no Vimeo, se colocar lá Mulheres São Montanhas, tá lá disponível. Ah, São é bem 15 legal. minutos, é um curta, 15 minutos. Tá bem Vale lindo. muito, Vale a muito. pena ver. Tá bem lindo. Sim, eu falo porque agora está tendo aquele curta do Rocha Substantivo Feminino, né? Que Uhum, envolve uhum. várias mulheres. E Lindo aí eu faço também. sempre uma ligação com o de vocês, porque olha que legal esse material, né? Essa Aham, visão, esse poder da mulherada. E aí a gente também participou do projeto que foi o livro, né? Eu, Nós, Elas. aham. Apesar de eu morar no Anhangaba, perto, por muitos anos, a gente escalou muito pouco. Acho que a gente escalou Sim, uma ou duas vezes. Eram mundos diferentes. Eu acho que esse início do boulder, né, que foi bem a época que eu peguei, é bem a galera chegando das academias e indo para a rocha. Tem um uhum, outro olhar sobre a montanha do que quem é montanhista mesmo. E eu sim, acho que isso é o nosso dever, sabe? O nosso dever também é sinalizar, é cobrar dessa galera de ginásio, que a galera tem que, pelo menos, no mínimo, fazer o curso básico, sim. porque E ter ficou esse muito. olhar para a montanha, né? É ética da Esse, montanha.
Isso, esse cuidado tem que ter. Eu hoje em dia me sinto aquela tia chata que fica lá no setor, né? Não faz assim, não faz assado. Mas tem que educar, porque muitas vezes é bem isso, a pessoa vem da cidade grande e não sabe nem fazer um cocô no meio do mato, entendeu? Então, muitas vezes é por ignorância mesmo, né? Então, É no curso básico eu tenho uma aula, é uma aula teórica online só de conduta em mínimo impacto. Eu peço, falo, ó, se eu estiver falando óbvio, vocês me desculpem, mas a minha função é falar, né? Eu tenho que falar. Que depois, se eu ver você por aí fazendo coisa errada, não é porque eu não falei. Eu falei. isso Eu aí. fiz a minha parte, né? É, com certeza. Você, quando começou a escalar, você via muitas mulheres na montanha? Não, eu não, é assim, Você eu citou dois nomes, mas quem eram elas? Você citou a Roberta. Como que foi? Eu comecei a escalar com meninos, né? Foi o Roger, o Fig e o Renan lá de Santa Catarina. E quando eles iam escalar, eles me chamavam, eu ia junto, eles montavam top rope para mim. E daí eu ficava naquela expectativa de esperar eles me chamarem. E era só os meninos. Daí tinha essa outra moça, a Márcia, lá de Santa Catarina, que ela também começou a escalar. E daí a gente se juntou, ela fez o curso, eu comprei a corda e a gente começou a escalar junto. E em Santa Catarina, eu não lembro de outras mulheres escalando, mas eu comecei a ir para o Anhangaba. E daí eu conheci a Polaca, conheci a Bibi, conheci a Ali. Então eu escalei bastante com elas lá. Começamos, a primeira viagem que eu fiz para escalar, né, foi aqui para São Bento do Sapucaí em 2008, com a Polaca e com a Alessandra, né? E eu sempre dei preferência para parceria feminina, né? Porque isso aí é o sistema patriarcal que a gente vive. Quando eu escalo com outro homem, tem essa sensação de você estar sendo levada ou de que em qualquer momento o tanto que você sabe está sendo questionado, sabe? Pô, eu sinto isso. E é uma coisa que me incomoda muito. Então, quando eu tô com uma mulher, eu sinto que as responsabilidades, tudo é dividido ali de igual para igual. Eu me sinto mais participativa, sabe? Como se realmente tô fazendo parte e não tô sendo só levada. Essa ideia de ser levada me tira do sério. Então, eu sempre preferi escalar com mulher. Nome de mulheres aí. A Dani Polaca também vai participar da live. Tu acredita Ah, nisso? acredito, Ela veio. claro. Que Eu bom, lembrei, precisa. lógico. Com Então, assim, certeza. porque, nossa, a gente tá falando de mulheres que abriram caminhos, né? Aham, aham, com certeza. Você, a Dani, eu lembro muito de vocês, assim. Você vê esse movimento crescendo feminino, né? Sim, muito. Como E que eu acho tá que esse momento agora, assim? Porque aí você mora num lugar que respira escalada, né? Respira esporte, aventura. Como que você vê? eu Como acho é? que a Como gente cada vez está tendo mais espaço de voz, né? Que eu acho isso bem importante. Então, acho que hoje a gente deixou de ser a namorada do escalador, né? Que antes a presença da mulher era essa, né? A namorada do escalador, que vão lá, vão montar um top rope para você escalar no fim do dia, né? Uma coisa assim, né? Então a gente, né, tem essa autonomia, né? E hoje em dia eu vejo também que a gente tem muito espaço de voz, né? Eu tive a oportunidade, desde que eu comecei a trabalhar com escalada, de ser chamada para participar de eventos, para dar palestra, para dar curso, e eu acho tão legal, porque é uma mulher num evento de escalada com esse espaço de voz, sabe? Né? E eu acho que isso, assim, é novo, né? Porque era uma coisa, assim, que é era muito novo. predominantemente masculino, né? Então, no mesmo lá, no sábado à noite, no horário nobre do evento, tem uma mulher falando. Né, eu fui pro N agora, era a Jordana, no horário nobre lá do evento, sábado à noite, a Jordana falando, né? Isso é muito especial, né? Então eu acho que a gente está tendo agora mais espaço na escalada, não como coadjuvante, entendeu?
Com Eu acho que certeza. agora a gente está tendo mais esse espaço mesmo de protagonista, assim, na escalada, a mulher, assim, que eu acho que tá. E cada vez mais referência também, né? Acho que isso é importante, por exemplo, dentro da associação, né, da BGM. Agora tem a Jéssica, né? E isso para A outras Jéssica mulheres do do, Ceará, do Ceará, falei com ela, ela também vem. Olha que né? legal. Olha que massa. Sim, Você olhar e saber que não, então é super possível, porque se é só um bando de homem fazendo, a gente acha que nem é possível, né? E daí quando você vê outra mulher ali ocupando esses espaços, né, você tem essa sim. referência, né? Eu acho bem É muito, importante. muito importante essa tua fala também, esse registro, né? Uhum. Da gente também entender o nosso lugar e se posicionar e aceitar, né? Aceitar esse lugar que é nosso. Sim, bem, se permitir, né? Se Permitir. permitir, não, eu posso, eu tô ali, eu Sim. sou Porque isso. o machismo também está dentro da gente, Com né? Daí certeza. vem a tal da síndrome da impostora, de você achar que você não sabe o suficiente, que você precisa se preparar mais, né? Que você não. Então também a gente tem que cuidar. Uma coisa que eu percebo muito quando eu dou curso ou quando eu estou guiando o casal, eu percebo que o problema da mulher é a falta de autoconfiança. Ela já Uhum. chega para mim pedindo desculpa. Ai, porque eu não sei escalar muito bem, porque eu escalo pouco, porque eu isso. E daí a mulher vai escalar, você fala, nossa, né? Tá escalando super bem, sabe o procedimento super bem, né? Mas não tem a autoconfiança. Né? A gente fala que, né, a autoconfiança do branco hétero, do homem branco hétero, falta pra gente. Muitas Era, vezes essa era a próxima autoconfiança. pergunta que eu ia fazer. Que conselho você daria para uma menina, uma mulher que quer começar a escalar? Porque a escalada ela é para todos, ela deve ser para Deve todos. ser para Né? todos. Nós temos alguns fatores ainda limitantes. A gente sabe que a escalada é um esporte ainda elitizado, né? Sim, é caro. Ainda a gente está nessa luta que é para todos, porque assim como Uhum. ela transforma a vida, ela pode transformar de qualquer pessoa. A gente, quando lançou o livro da Lisa, a gente disse que a escalada tem que ser para todos. Então, hoje a gente tem o videobook em Libras, em audiodescrição, Que legal. levando acessibilidade. A escalada deve ser para todos. Uhum. Então, que recado que você quer deixar aí para essas mulheres que acham não é tarde para eu começar a escalar? Ou não? Eu escuto muito assim, Dani, mas tem que ser forte para escalar. É, é. Né? Uhum. Então, o que eu também sempre falo quando eu estou dando aula para quem está começando, né? Que eu acho que a escalada ela tem que ser um desafio pessoal, né? Eu acho que quando a pessoa fala assim, ah, não é para mim, é porque ela está se comparando com o outro, né? Está se comparando com a atleta que ela vê lá na propaganda de uma marca de escalada, né? Então, quando você se compara com o outro, né? Primeiro que você se limita, né? Porque você está se comparando com o outro, então você já está se limitando, você só vai chegar até onde o outro está, né? Então você se limita e também não é uma comparação justa, né? Porque cada ser tem suas individualidades, né? Então eu acho que o importante assim da escalada é a gente vencer os nossos desafios, né? Que, por exemplo, uma pessoa que não tem medo, né? Né? E para Esse uma é outro pessoa que tem desafio, medo de outro escalar, desafio, né? é outro Outro desafio. desafio. É outro desafio, é outro universo. A escalada vai ser um desafio físico, né? Isso. Então, enxergar assim a escalada, né, como algo pessoal, né? É uma atividade que você está fazendo para você, não é para se comparar com os outros ou para ser melhor que outra pessoa. É para você vencer, né, você mesmo, para que você seja melhor do que você era ontem, E né? porque ela transcende assim, quando você tá na rocha. Na verdade, você é tanto aprendizado para a tua vida Muito, pessoal. Eu lembro muito. que eu pensava, nossa, eu me dedico tanto para aquele determinado lance, gente. Ficava meses para fazer e falava, como é que eu não foco em outra coisa? Não, eu sou capaz de focar em outra coisa. Por quê? Se eu tô lá, subindo o morro, 3 vezes por semana, para tentar um determinado lance, cara, você é muito É persistente. muita persistência. E isso a gente consegue levar para outras áreas da nossa vida, né? E Com aí a pessoa certeza. ainda pergunta, mas como que você consegue ficar tanto tempo tentando um único movimento? A gente não tinha treino, né, para poder evoluir. Como é que a gente evoluía? Como é que eram teus treinos? Como é que tu evoluía, Dani? Correndo atrás da Flora nas trilhas. Era indo para pedra, Era indo pra pedra, era isso, era não tentando o tinha movimento. treino. A Era gente tentou escalando. muitas vezes.
né? Era Não tinha escalando. esse conhecimento que a gente tem hoje. A gente tem vários profissionais de educação física que são escaladores, a gente tem Aham. vários De artigos hoje, né? treinar musculatura específica, né? E antagonista. É. Era escalando. Sei Mas eu acho tudo que é hoje isso. em Eu dia. acho que quando a pessoa, muitas vezes, ela até desiste de escalar ou acha que não é para ela porque está se comparando com os outros, né? Eu acho que você começar a escalar, fazer por você e para você, né? Tentar se superar, né? Eu acho É, que isso é o legal da escalada, é você se superar. é um desafio, né? Porque é muito. Eu acho que escalada é muito ímpar, porque ela. Nenhuma via é igual à outra, né? Não Não, e você existe. também, né? Nunca vai estar igual, né? É, Principalmente porque nós mulheres, né? a gente a gente, né? é, passa por tantas fases, né? Eu digo, eu tô na minha, no meu climatério agora. São tantas fases, né? E a escalada eu trago muito para isso, né? O que que eu quero agora me desafiar na escalada e é para a vida, né? Então esse meu processo de climatério, eu tô querendo escalar mais às vezes, tô bem tranquila, quero curtir aquele momento. Eu não quero me pôr em sacrifício, Aham, sei entende? bem, É entendo. curtir mais e amar mais aquele determinado momento que é tão é pouco, né? Porque a gente comentou aqui da maternidade, da logística, não tem mais como era antes, no início da escalada. Vou para o morro às 10 e chego às 6 da tarde. Não! Ela É tem duas 3 horas no horas, corre! horário marcado, gente. É tudo horário marcado. Eu falo que Dani, eu escalo no horário escolar, né? Vamos escalar no horário escolar. É é, isso. eu agora, eu agora tô tendo um pouquinho. Eu agora, no período da manhã, eu tô dando aula na escola para o meu filho, ele é meu aluno. Então, à Aham. tarde com ele. Então, é uma logística também, porque como que eu vou? Que horário, né? Que Que horário. horário? Então, é também. Estamos nessa logística, mas não vamos desistir, porque nós somos mulheres, não desistimos Não nunca. desistimos nunca. Mas Tá às vezes bem? a gente para, descansa, senta, porque a gente tem esse direito, né? De não quero agora, quero descansar, quero fazer Sim, outras de se coisas. permitir. E, Dani, fala de indica pra galera assim, ó, um lugar, um setor que é marcante na tua vida, que tu gosta. Eu sei que tu ama o ah, Anhangá, eu tá? amo Anhangaba. Eu amo Sei. Anhangaba. Eu sei que tu ama. É um campo escola, né? É um campo escola de montanha. E aqui no Brasil, assim, para quem gosta de parede, outro lugar que eu amo é Salinas, no Rio de Janeiro, Três Picos. Né? E se você escala a parede, tem que ir. E se não escala, é um lugar muito abençoado que se você for lá para ficar contemplando, andando, fazendo trilha, é um ambiente de montanha lindíssimo, né, Salinas, né, Três Picos, assim, é daqueles lugares assim que você tá lá, você fala, nossa, eu tô andando dentro de um quadro. Né? E a população de montanha lá, a comunidade, né, de montanha lá também é uma galera muito sangue bom, assim, um povo da montanha mesmo. É um lugar que eu amo muito. Então, só ela falar esses dois lugares, a gente já define o estilo que a Dani adora, né? O estilo de escalada, assim, ó, sem agarra e o pé pisa e acredita. Pisa e Não acredita, é. Pisa e que vai sobe. ficar, que é granitão ali também. Também, também, também. Nossa, Ai, Dani, eu fui para lá agora, em julho, e eu percebi que quando eu morava no Anhangava, eu escalava lá em Salinas com muito mais confiança. Porque, né, o claro. Anhangava, né, gente, é aquelas micro, né, agarra, É, super técnico, né, você tem que trabalhar o pé muito bem, e eu tenho sentido uma diferença. com certeza. Com Sim, certeza. é, é. Cada estilo de rocha a gente vai se adaptando, né? Aham, Quando eu aqui. Anhangava e vim escalar aqui no Rio Grande do Sul, Caxias, né? No basalto, eu Nossa, sofri muito, nossa, imagino. muito. E aí daí eu comecei a procurar com meu companheiro falésias que não fossem tão negativas, Uhum, porque gente, como é que a escalada vai dar sequência aqui se o negócio é hard, né? É bem brutal. isso. Eu aprendi a escalar negativo aqui em São Bento também. Porque na É, Anhangaba era 3, 4 via negativa que tinha. cada região vai propiciar, né? Vai ter o seu estilo, né? Uhum, Mas a perfeito. gente ficaria falando de escalada aqui, ó, amiga. A hora. Agora, eu sei que a gente tem um tempo também, porque senão Ah, o Instagram claro. é ruim de salvar, Sim. ele derruba às vezes.
Então, eu quero deixar esse momento para você agradecer os teus apoiadores, alguma coisa que a gente não falou, que você fique à vontade, que esse espaço é teu, esse espaço é nosso. E eu Ai, só agradeço obrigada, Karen. de compartilhar um pouquinho e também matar a saudade, sabe? As lives, Sim, elas são legais, porque assim, ó, é tanto tempo que eu não vejo a Dani, esses dias mandei para ela uma foto. Nós estava no Castelinhos, Alice pequenininha. bebezuca. Bebê, então, assim, é uma forma da gente também se reaproximar, né? De estar Sim, sabendo o que cada uma está inventando e e é tão vivendo. importante, né? Essa troca, para mim, ela me fortalece, sabe? São pessoas que Muito. respiram e vão entender o meu respirar, Uhum. que é E muito mais. eu acho bem importante isso, porque ainda mais assim quando a gente está vivendo as mesmas situações, a gente tem a mesma idade, vivendo o mesmo período climatério, tem criança, que muitas vezes eu me sinto assim numa solidão, porque eu tenho amigas que escalam, que não têm filhos, e tenho amigas que têm filhos, mas não escalam. Né? Então, essas duas coisas, amigas que escalam com filhos, é raro, porque, como a gente sabe, é difícil você ter filho e continuar escalando. Então, são poucas que resistiram. Né? Então, a É, gente conseguir ter essa troca com mulheres que estão vendo a mesma realidade é muito importante. fortalece, né, Dani? Fortalece muito, Nossa, muito mesmo. obrigada pela troca, tá? Eu agradeço também. Então, antes de finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a Karen, aos meus apoiadores, né, que sempre dão essa força a SBI, a Autoestilo. Queria agradecer também as minhas amigas, parceiras de cordada, né, Ah, que estão sempre aí do meu lado, que também, né, sozinha a gente não faz nada. Então, a Mônica, a Andréia, a Luana é tanta, eu vou esquecer, vai ficar feio para mim, a Nath. Enfim, né? Todo mundo aí que tá junto, que dá essa que força. abençoada ter tantas mulheres que com essa rede de apoio. Você é uma Sim. abençoada. Nossa, que Ai, delícia. só mesmo. Agradeço muito a Bibi, a Polaca, a Ali, mulherada do Paraná. Muito obrigada. A Gi, a Ju Peters. Que legal, Dani. Sim. Saiu nossa live, viu? Ai, E que a bom, gente tentou, hein? A gente que tentou. bom, que bom. Que bom. Não desistimos. Fico, Obrigada, viu, Karen? fico muito feliz. Tem um ótimo restinho de semana aí para você. E Você logo a gente também. se encontra na rocha. Eu quero Oh, ir aí com vocês. tá devendo uma visita. Tá bom? Tá Um bom, beijo, querida. bom Beijo. descanso para você, tá? Valeu, boa noite. Beijo, galera de São Bento.